que tanto a população de São Caetano deseja. Um grande abraço a todos. Olá, amigos de São Caetano. Certo. Aí a opinião, então, do Fábio Palácio, pela primeira vez se manifestando, se posicionando sobre o assunto. E a partir de agora nós vamos repercutir. Até porque a Carla Zambelli já está aqui conosco, atendendo um convite da nossa reportagem. Carla Zambelli estava em Brasília hoje, antecipou o voo justamente para participar aqui conosco, porque nos últimos dias ela gravou um vídeo, teve grande repercussão nas redes sociais, ela que tomou conhecimento a respeito do caso de São Caetano, está no dia a dia aí, liderando movimentos, atividades importantes aí de pleitos da sociedade civil organizada, e está aqui conosco nessa noite para ajudar a esclarecer, a refletir sobre esse triste episódio que envolve a cidade de São Caetano do Sul. Carla, boa noite, obrigado pela gentileza da entrevista. Muito boa noite, Leandro, muito boa noite para todos vocês que estão aí no Facebook, todos os ouvintes. É sempre um grande prazer estar aqui com você, Leandro. Obrigada por ter me convidado. Carla, como é que você tomou conhecimento desse caso e o que a motivou no primeiro momento a gravar esse vídeo? A gente tem uma Mara Zumpana, é uma pessoa que mora aqui em São Caetano e ela é uma das primeiras pessoas que entrou nas ruas para me ajudar, né? Ela mandou o caso e eu soube também pelo Rodrigo, de uma das rádios aqui do ABC. Isso, Rodrigo Rocha, aliás, mandar um abraço da Rádio ABC. Obrigado, beijo, viu, Rodrigo? Obrigada. E aí, estudei o caso, né, passei o antagonista também. Acho que foi a primeira vez que eu vi em alguma coisa nacional. Eu falei, não, peraí, isso aqui tem coisa para fazer. E o que acontece é o seguinte, a gente tem muita corrupção no âmbito tanto municipal quanto estadual e federal. A questão é que os movimentos contra a corrupção, a gente tem tanta coisa para repercutir nacionalmente que às vezes a gente não consegue olhar para o municipal. Mas eu acho que São Caetano do Sul, Mauá também, que aconteceu mais ou menos a mesma coisa, teve Mongaguá, que está acontecendo também alguns casos parecidos, a gente está tendo tanta repercussão, e isso atinge muito mais a vida das pessoas no dia a dia do que talvez algo nacional, né? Então, achei super importante repercutir essa notícia. Você chegou a ler a denúncia, Carla Zambelli, da Procuradoria, 28 páginas. O que mais chamou a atenção em relação a isso? O que mais me chamou a atenção na denúncia foi a questão da formação de quadrilha, né? A organização criminosa. Porque a Procuradoria ela conseguiu fazer de uma forma que ficou bem especificado como que toda aquela quadrilha funcionou, né? Então, assim, a contadora, né, Globo, essa senhora que doou, que é filha de uma pessoa que trabalhava lá há 20 anos. Então, todo esse esquema, e um esquema que se você olhar, o dono dessa empresa de contabilidade, enfim, que fez a contabilidade da campanha de 2016, em 2008, ou seja, 10 anos atrás, já doava dinheiro, doou 300 mil reais, que a dinheiro de 2008 já era muita coisa. Isso me chamou muita atenção, porque você percebe que é algo, primeiro, de muito tempo, né? Não atingiu só o prefeito e o vice-prefeito, atingiram também 2 vereadores, né, da Câmara daqui, atingiu um vereador de outro partido, PSB, lá de São Paulo, né, o Camilo Cristófaro. Camilo Cristófaro, exatamente. Então, assim, a gente está com uma repercussão gigantesca. Lembrando que no caso de São Paulo, a doação ao Camilo foi de 6 mil reais, e na campanha do então candidato a prefeito, hoje prefeito de São Caetano, José Auriquio Júnior, foi de quase 300 mil reais. Quase 300 mil reais e quase 90 mil reais para o vereador, para os 2 vereadores daqui. Isso, exatamente. Então, assim, é muito dinheiro. Roberto Barbato e Irineu Venciguera. Exatamente, tem muito dinheiro envolvido. Isso fora que pegaram, né? Assim, o que pegaram. O que mais será que não pegaram? Então, 54% da verba de uma campanha utilizada, de forma a verba foi recebida. Aí a gente não sabe, né, se é dinheiro de corrupção, se é só caixa 2, porque quando eu conversei com o Delcídio Amaral, que ele aceitou dar uma entrevista para mim, eu fiquei um pouco abismada com o que ele me falou. Ele falou, Carla, por conta de terem proibido as doações dos empresários, em 2016, a primeira campanha que teve sem doação de empresário, foi a maior campanha de caixa 2 da história do Brasil. Ele falou, ainda vão pegar muita coisa de 2016. E nesse caso de São Caetano, o próprio procurador, no bojo da denúncia, coloca, por exemplo, o envolvimento de dinheiro da iniciativa privada. Uma empresa, aliás, renomada, conceituada, por exemplo, e especializada em obras artísticas, localizada no bairro dos Jardins, em São Paulo, teria doado aí R$500 mil, feito o depósito de R$500 mil na conta dessa Ana Maria, que é a moradora de Jundiaí,
e esse dinheiro depois teria sido repassado, migrado para a campanha do PSDB. Agora, o certo é pegar essa origem do dinheiro, então pegar essa empresa e investigar quantos mais depósitos ele fez em quantas mais contas. Porque se você pegar 2016, a quantidade de pessoas, não vou me lembrar agora, mas são milhares de pessoas do Bolsa Família, que vivem de Bolsa Família e que doaram para campanhas. Isso daí já teria que ter sido investigado há muito tempo, a gente está em 2018, está entrando outra campanha. E esse episódio que chama atenção, Carla, e você, aliás, até para quem está nos acompanhando, essa tua militância, o ativismo, principalmente nas ruas, tem origem de quando, Carla? 2011. 2011. 2011 a gente já começou a se incomodar com a questão do voto secreto parlamentar, que a gente conseguiu mudar em 2013, com as manifestações de 2013, que, por exemplo, a cassação do Eduardo Cunha e do Delcídio, que foram votações abertas. Em 2011, a votação era fechada, então o seu representante votava a favor ou contra uma pessoa que estava lá em processo de cassação e você não sabia que ele tinha votado. Então, a falta de representatividade. Hoje não, já é aberto. Então, várias coisas que aconteceram lá atrás. O julgamento do mensalão, ele ia prescrever e não ia ser julgado. A gente começou a pressionar o STF, principalmente Lewandowski, que era o revisor, estava sentado em cima do processo de impeachment. Então, assim, esse processo de cidadania, ele tem que ser constante, ele é cansativo, para nós brasileiros que temos uma cidadania muito jovem, uma democracia muito jovem, somos um país jovem que não vivemos grandes guerras, não vivemos grandes problemas. Então, é uma população que não está acostumada a guerrear. Mas tem que ter essa pressão popular, tem né? Que e a ter, gente diz aqui porque, num caso como esse de São Caetano, nós estamos falando de vários. A Carla, por exemplo, lembra aqui de 2013, quem não se lembra, Paulista recheada ali, 1 milhão de pessoas, e tudo que aconteceu depois daquilo, da conscientização das pessoas. Ah, Leandro, é campanha contra o Auric, não é campanha nenhuma, a Carla nem é de São Caetano, eu não sou candidato a nada, sou candidato a ser um bom jornalista, não preciso de voto, não peço voto, a gente busca informação. E o que a gente lamenta é exatamente isso. Como é que um caso que aconteceu em outubro de 2016 demora tanto tempo para ser avaliado e a pessoa segue no exercício do cargo? Inclusive, na época, e essa foi a defesa que foi escrita aí pelo prefeito, que lamentavelmente até o momento não se posicionou. Aliás, nesse momento, está tendo uma sessão solene na Câmara de São Caetano do Jornal Diário do Grande ABC, que completou 60 anos. Aliás, aos profissionais e jornalistas do Diário do Grande ABC, o nosso parabéns. Agora, quem estiver na Câmara de São Caetano nesse momento, só nos confirme, por favor, e eu sei que muita gente nos acompanha da Câmara nesse momento, se o Auríquio está nesse ambiente, porque ele tem feito pouquíssimas agendas nos últimos dias. Então, vai evitar, né? Vai evitar o público. Mandou uma nota oficial, e na nota oficial, Carla, dizia exatamente isso, que as contas dele foram aprovadas, então ele não tinha nada a temer pela aprovação. Por que esse delay tão grande da justiça? Eu acho que, primeiro, a corrupção e todos os outros crimes eleitorais e etc. são tão grandes, tão graves. A gente tem corrupção em todos os poderes, não só o legislativo, o executivo, mas o judiciário também, o eleitoral também. Esse procurador, por exemplo, fez um trabalho sensacional, mas a quantidade de gente que tem que se investigar no Brasil é muito grande. E não tem corrupção só em um partido. Sabe, não é benefício do PT, a gente falou assim, mensalão, petrolão, etc. Não, dentro do petrolão, o PP é o maior corrupto de todos. E aí agora a gente está falando do PSDB, né? Em Mauá é o PSB. Então, assim, gente, tem corrupção em todos os partidos, tem corrupção no município, no Estado, na União e em todos os poderes. A gente está com uma corrupção generalizada, sistemática no Brasil. O Moro fala muito sobre isso, né? Da corrupção sistemática. E o que mais me impressiona, hoje eu conversei com o doutor Ives, ele falou assim, minha filha, mas isso foi quando? Eu falei, 2016, professor. Ele disse, mas em pleno petrolão eles fizeram isso? Eu digo, sim. E não são só eles, gente. Tem muita gente para ser investigada por aí. Infelizmente, eu acho que a nossa justiça não dá conta. E, além de não dar conta, tem os comprados também lá dentro. E, aliás, enquanto a Carla falava aqui, você via imagens, parabéns, Carlos Carvalho, Júlia Micali, colocando imagens de uma das empresas que teve o nome citado aí nas investigações do Ministério Público, Almeida Dali, Galeria de Arte, que é essa que a gente citou, que fica no bairro Jardins, e que fez o depósito aí de R$500 mil na conta da Ana Maria. Precisa abrir
a questão financeira dessas pessoas. Exatamente. Provavelmente não deve ter sido só R$500 mil, hein? Tem outras situações. Deve ter, com e certeza. por isso que a gente preza e pede tanto a investigação, que os culpados sejam punidos, que os inocentes também tenham todo o direito de serem ressarcidos na sua imagem, mas o que não pode é ter essa lesão, esse estelionato em relação à campanha de 2016. 54%, segundo a apreciação do Ministério Público, de dinheiro fruto de doação dissimulada é inaceitável nos dias atuais, tanto que na própria denúncia da Procuradoria coloca que, mesmo com todo o país sendo passado a limpo, na esteira de tantas situações, como se lembrava, Carla, do Petrolão, enfim, outras situações. Agora, mais um detalhe. No caso de São Caetano do Sul, juridicamente, o que pode ser feito? Porque tudo bem, agora a Procuradoria ofereceu a denúncia em relação ao TRE, o TRE, agora o Tribunal Regional Eleitoral, vai avaliar essa situação e a partir daí vai dar um encaminhamento, se é cassação, se não é cassação, enfim. Mas do ponto de vista do cidadão, da Câmara Municipal, qual ferramenta jurídica pode ser iniciada nesse sentido? A primeira coisa que eu digo para os cidadãos que estão assistindo e que são daqui da região, não só de São Caetano, mas da região do ABC, porque a região do ABC acaba sendo tão junto uma da outra que acaba influenciando a economia, enfim, de uma certa forma, a política não é só de São Caetano, né? Então, Santo André acaba sendo influenciado, todas as outras cidades estão em volta, o ABCD de uma forma geral. Eu acho que, primeiro, impeachment é algo muito complicado de ser feito, porque são 19 vereadores, a base dele é muito grande, e mais do que isso, a gente está falando que dois vereadores do PSDB também estão envolvidos no esquema, né? Também receberam dinheiro dessa empresa, então não foram investigados, pode ser que não tenha acontecido nada, mas com certeza alguma coisa tem aí, né? Se a origem do dinheiro é estranho para um, é estranho para outro. Agora, impeachment pode ser feito, ele vai ter que ser um pouco mais trabalhado para colocar também algumas coisas ocorridas no exercício da função. E aí eu quero parabenizar as pessoas que saíram às ruas por conta da questão da taxa do lixo. Eu acho que isso, a questão da taxa do lixo, ela incide um pouco sobre a questão da quebra de decoro, da falta de decoro com o cargo, sabe? E principalmente a doação da PAI, né, que você comentou. Então, eu acho que esses dois fatos exercidos durante a função, eles podem arregimentar o impeachment para poder ser novos fatos, né? Porque alguns advogados podem defender a tese de que o fato ocorreu antes do exercício da função. O Nas Ruas vai entrar com uma representação no Ministério Público Estadual, pedindo para que, diante da denúncia que aconteceu, que eles sejam afastados imediatamente, ambos. E que aí, nesse caso, o presidente da Câmara ele assume o poder temporariamente. Perfeito. Né? Deixa eu só aproveitar aqui, Carla, eu adoro isso justamente por conta disso. A nossa função aqui, enquanto veículo de informação, é informar, prestar serviços, e diferente de muita gente que pede voto e que quando tem alguma crítica bloqueia, a gente, desde que tenha o respeito, a gente trata porque o ambiente democrático é assim. Então, eu quero aproveitar e responder a todos aqui, por exemplo, o Antônio Carlos Quaresma está falando, e o Maciel, que é o Carlos Maciel, que foi secretário em São Bernardo do Campo, foi presidente da Fundação ABC. Então, eu vou fazer questão aqui de passar, viu, Carla? O Antônio Silva está defendendo o Aurico aqui, sempre Aurico, o melhor prefeito de todos os tempos. Respeito a opinião. Simone Monteiro, tá? O Antônio Carlos Quaresma fala sobre a Lei Garçom. O Betinho Roberto, cadeia para os corruptos investigados. Ladrões de merenda de São Bernardo vão pedir também? Ou é marcação só com São Caetano? Vão fazer live disso também? Vão pedir impeachment em São Bernardo? Antes até da Carla, se ela quiser conversar e citar isso, eu vou fazer. Betinho Roberto, obrigado pela participação. Quaresma, obrigado pela participação. E aí a gente tem tranquilidade de falar isso, porque o Carlos Carvalho, a Júlia Micali, eu, Leandro Amaral, o Ayrton Rezende, nós temos compromisso com a informação e o nosso dever enquanto jornalista é passar ao longo do dia apurando informação. Primeiro, para quem não se lembra, quando teve o caso envolvendo o Mário de Abreu em São Bernardo, nós fizemos live mostrando a Polícia Federal em São Bernardo do Campo. Então, a gente não tem problema nenhum de fazer live de qualquer lugar que seja. Na questão da merenda em São Bernardo do Campo, diferente do que aconteceu em Mauá, não teve mandado de busca e apreensão para o prefeito.
Não teve mandado de busca e apreensão para o vice-prefeito. Em São Bernardo do Campo, o secretário que estava envolvido na situação, o Carlos Maciel, que não era por conta de São Bernardo, era por conta de relação com outras cidades, pediu exoneração, foi afastado, pediu exoneração da Fundação ABC e também saiu. No caso aqui, Betinho e Quaresma, não é o Leandro, não é o repórter diário que está pedindo o impeachment do Auríquio, é a Procuradoria, é o Ministério Público, depois de oitivas, depois de entrevistas, depois de relatos, quebra de sigilo, investigação, que está pedindo a cassação do prefeito por conta de um crime eleitoral. Se tiver a mesma denúncia envolvendo o prefeito de São Bernardo ou qualquer outro prefeito, nós vamos fazer aqui, como fizemos do Atini Mauá, estamos fazendo agora do prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior, não há problema algum, desde que apareça. A gente tem uma denúncia da Procuradoria. Como é que a Carla, como é que o Leandro, como é que qualquer cidadão vai fazer o pedido do impeachment se não tem nada? Se tem uma situação, por favor, nos apresente. Tem aqui, ó, inclusive está mostrando na tela, como você acompanhou, o teor da denúncia, 28 páginas da Procuradoria. Não é o Leandro, não é o Carlos, não é o repórter diário, não é a Carla Zambelli, é a Procuradoria. Deu Globo, deu SBT, deu Record, deu Folha de São Paulo, deu Estado de São Paulo. Se tiver qualquer denúncia sobre essa envolvendo São Bernardo ou qualquer outra cidade do ABC, a gente não tem compromisso com a parcialidade. A gente tem um compromisso com a informação e o respeito com você que investe tempo no dia a dia, todas as noites aqui acompanhando o Repórter Diário. Então, portanto, Betinho, portanto, Quaresma, se vocês investigarem, assim como vão ver de São Caetano, faz uma pesquisa no Google, o primeiro veículo do Brasil, que ainda em março do ano passado foi atrás, foi o Repórter Diário. Tanto que a própria imagem da Rede Globo de televisão sobre essa história da doadora dissimulada da campanha do Auríquio, a foto que a Rede Globo de televisão utilizou foi cedida pelo Repórter Diário. Nós fomos até a casa dela, a gente não falou segundo o quê? Nós fomos até o local, na residência dela em Jundiaí. Nós falamos com outro filho dela, que é catador de papelão, que é catador de papel, o irmão da Rita. Como é que alguém que doa quase 300 mil reais para o prefeito pode ter um filho em situação dessa, em situação de vulnerabilidade social? Portanto, respeito às opiniões partidárias e não há problema algum. Mas Leandro, desculpa. Deve. Assim, olha só, quando era o PT que era o problema e os petistas diziam, você só tem problema com o PT porque você só fala mal do PT e etc, etc, brigavam com a gente. Agora a gente fala mal do PSDB, é sério que tem gente do PSDB dizendo que a gente preocupado com o PSDB? Gente, que espécie de brasileiro é esse que está mais preocupado com o prefeito, que te abusou, ele assim, se o dinheiro veio de uma forma ilícita, de uma forma não legal, ele pode ter sido o melhor prefeito do mundo, mas ele não merecia estar ali, porque o dinheiro que ele usou para chegar até você foi um dinheiro ilícito. E não interessa o partido que ele está, não interessa a gestão dele ser boa ou não. Parar com essa mania de ter bandido de estimação. Aliás, para mostrar que a gente estava no local, Júlia Micali pode pôr, quando tiver as imagens aí na tela, em relação à residência dessa doadora, a Ana Maria Comparini, lá da cidade de Jundiaí. Nós fomos até o local, Bruno Coelho esteve lá, eu, Leandro Amaral, estive lá também. Você pode acompanhar as imagens enquanto a gente cita sobre o caso. E esse é o problema. É a gente querer partidarizar uma situação. Ninguém está falando do prefeito ser do PSDB. Tem denúncia do PT, o prefeito de Mauá preso é do PSB. O São Bernardo não é do PSDB também? É o Orlando Bonado. Que é um bom prefeito e até agora não esteve envolvido em nada. E no momento que ele estiver envolvido em alguma coisa, por exemplo, o de Mauá, né, que eu soube, ontem foi denunciado na Procuradoria. Isso, teve a denúncia. Aliás, então, de Mauá, a situação é curiosa isso. O prefeito de São Caetano foi denunciado pela Procuradoria, mas no Ministério Público Federal. É um crime... o prefeito de São Caetano foi denunciado no TRE por conta de um crime eleitoral. Isso. No caso de Mauá, é o Ministério Público Federal por um problema de lavagem de dinheiro na esteira da Operação Prato Feito. Então, é a Procuradoria que é o órgão... O Prato Feito é da merenda dos presos, exatamente, né? E da merenda como um todo, né? Gente, roubar merenda de preso até que não tem... Agora, roubar merenda de criança... De adolescentes. As crianças estão comendo bolacha de água e sal, e sabe assim, não tem o mínimo sentido uma coisa dessa. Uma pessoa aqui envolvida em crime de merenda de criança tem que apodrecer na cadeia, não tem que ficar 40 dias só. Inclusive, a Vanessa Bonfim, que é lá de Mauá,
Ela faz um trabalho... Aliás, está nos acompanhando aqui, obrigado. Tá, e o De Olho em Política em São Bernardo, seja quem for, corrupção tem que ser combatida independente de partido. Com certeza, é isso mesmo. A Vanessa Bonfim fez um trabalho sensacional lá em Mauá a respeito da taxa do lixo. E assim, 2 pedidos de impeachment já foram impetrados contra o prefeito de Mauá, mas agora com essa nova denúncia do Ministério Público Federal, eu acho que vale a pena a gente fazer um novo pedido de impeachment. Ela me chamou para fazer um pedido de impeachment lá. E eu acho que quando a gente coloca um movimento nacional como nas ruas... Vai aceitar o pedido de impeachment? Com certeza, vamos aderir sim. E lá é PSB, é outro partido. Gente, não interessa o partido, interessa está fazendo coisa errada? Pode estar no partido que for. Pode ser a pessoa que eu defendi ontem, amanhã não vou defender. Olha lá, agora vamos lá. Antônio Carlos Quaresma falando, se é bom ou mau prefeito, a avaliação tem que ser do eleitor, do morador, e por isso tem as eleições e o exercício democrático. A gente está falando aqui de irregularidades. Então, se tiver irregularidade do prefeito Orlando Morando, do Paulinho Serra, do Gabriel Maranhão de Rio Grande, do prefeito Kiko de Ribeirão Pires, pode nos mandar, e tenho certeza mandar para a Carla também do movimento nas ruas, que nós vamos seguir no exercício da cidadania. É isso. Agora, se é bom ou ruim, é uma avaliação do cidadão, você que está em casa vai fazer. A gente aqui está na opinião e no exercício do dia a dia, assim como você que nos acompanha. E, Carla, então, vai aderir o impeachment também em Mauá? Vamos aderir o impeachment em Mauá com a Vanessa Bonfim, vou assinar com ela. A gente vai analisar a possibilidade de colocar o impeachment com novas questões a respeito do prefeito de São Caetano. Já é certeza, a gente está analisando a questão de pedir para o Ministério Público Estadual o afastamento imediato do prefeito e do vice-prefeito. E, assim, então, a gente tem que começar a fazer as coisas. É lógico que, às vezes, a lei não ajuda muito, né? Tem alguns entendimentos de lei que podem ser que não nos beneficie tanto. Agora, um caso desse, de um estelionato eleitoral, porque se a pessoa conseguiu se eleger, é porque ela conseguiu fazer com que a informação dela chegasse até o eleitor. Se o dinheiro que ela usou para fazer isso foi um dinheiro ilícito, já não pega bem mais, entendeu? Então, assim, na época da Dilma, tinha gente que dizia, mas se a pedalada for de 2014, no mandato anterior, não serve, porque não é exercício da função. A Janaína Pascoal editou o pedido de impeachment e ela pedalou de novo em 2015, né? Então, a gente colocou de novo as pedaladas de 2015. Então, assim, a gente está em contato com Janaína Pascoal, com o Dr. Ives Gandra Martins, com outros juristas, para ver quais são as possibilidades que a gente tem aqui para São Caetano. Legal. Antônio Carlos Quaresma, falando assim, corrigindo, o prato feito foi merenda das crianças. É isso mesmo, foi feito a operação em relação à alimentação da criançada. Qual é o detalhe, Quaresma? Quando algum entrevistado ou alguém, a gente comete algum equívoco aqui, um equívoco de informação que a gente corrige. Só que o equívoco de atuação de quem está no poder público prejudica pessoas, como é o caso da merenda, e prejudica a gente também, como é o caso de crimes eleitorais. Por isso que é muito importante a gente estar atento nas correções e retificações. Eu só gostaria que as pessoas que corrigem e retificam tanto as outras pessoas que estão dando... Você está prestando aqui um serviço público, né? Um serviço público, que eu digo assim, você está ajudando as pessoas, uma prestação de serviço. Eu, por exemplo, não sou servidora pública, eu faço isso por amor, né? E pelas pessoas que me ajudam. Eles são nossos servidores, eles estão lá para nos servirem, e estão lá para se servir do poder, para ajudar o povo, e não se servir do poder para ajudar a si próprio. E aí é que está a diferença, a distorção. O brasileiro ainda não percebeu o quanto que eles são, as vossas excelências somos nós. Excelência somos nós, não são eles. Excelência é o povo brasileiro, e quando o povo conseguir entender a importância disso, aí talvez a gente consiga diminuir o número de corrupção e diminuir um pouco a impunidade. Denise Machado, obrigado. A Luciana Lucena, eu quero ler as 28 páginas. Luciana, tem vários grupos aqui compartilhando, mas eu tenho aqui no WhatsApp e vou buscar compartilhar, mas o seguinte, primeiro, você tem uma forma de ler. Coloca lá no Google Auríquio, José Auríquio Júnior. Você vai ver as notícias que vão aparecer envolvendo esse assunto. Mas se você quiser, Luciana, pode me mandar o WhatsApp, Leandro Amaral, 972545300. Eu tenho um arquivo aqui que já foi compartilhado em vários grupos. Eu recebi e vi em vários grupos. Eu também recebi. E não tenho problema nenhum de compartilhar com você, Luciana. Anotou meu número? 972545300, meu celular particular.
você pode mandar para mim um WhatsApp e a gente pode, se tiver no jeito aí, Carlos Carvalho, podemos postar inclusive no Facebook do Repórter Diário ou no site, e põe o link aqui para a gente. Que legal, ó, o Carlos Carvalho já me fala, melhor ainda, porque aí fica para a Luciana e para todo mundo. O Carlos Carvalho está postando aqui, ó, você está vendo logo embaixo da nossa tela o fórum de comentários, o Carlos Carvalho vai postar ali em nome do Repórter Diário o link para você conseguir ver a íntegra das 28 páginas do documento da denúncia oferecida por parte da Procuradoria ao Tribunal Regional Eleitoral envolvendo o prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior, tá certo? Antônio Silva, doutor Auríquio é um homem honesto, perfeito, ele só tem que provar isso para a justiça. Tânia Souza também, obrigado. Selma Belém nos acompanhando, obrigado. Alex Toledo também, obrigado. Muita gente se manifestando aqui conosco. Mas vamos lá, Carla. Juridicamente, então, falou que ainda tem alguns grupos, por exemplo, e essa é a sua leitura, que tem que ter mais estudo para ver se é um caso de impeachment ou não. Mas, independentemente disso, tem algo que pode ser feito nesse momento? Nesse momento, uma representação do Ministério Público pedindo para que, diante da notícia, que ele seja afastado. Ele e o vice, né? Porque até para fazer a defesa existe uma questão, principalmente pela organização criminosa que foi formada, né? Uma pessoa que para chegar ao poder usa de qualquer artifício, ela dentro do poder ela também vai ser complicado, né? Então, assim, tanto é que se viu manifestações em relação à taxa do lixo, ele recebeu dinheiro para repassar para pai e não repassou, né? Já tem a eliminar correndo, né, para poder correr o prazo. Então, ele pode ser um gestor bom, eu não vivo aqui em São Caetano para poder julgar, mas, independente de qualquer coisa, ele cometeu suas infrações, tem que ter o direito de defesa dele, mas não dá para a gente continuar, assim, existe uma quebra de decoro, né, aí que é complicada. Então, a gente está analisando, assim, de uma forma jurídica o que a gente pode fazer, mas que vai ser feito alguma coisa, vai, tanto aqui quanto em Mauá. Em Mauá já tem mais motivo, né, porque ali foi no exercício da função, e ali realmente há uma questão de organização criminosa, foi um dinheiro muito grande, está dentro de um crime que é federal, é mais fácil conseguir o impeachment. Quer dizer, na verdade, é mais fácil escrever o impeachment. Se ele tiver uma boa base lá dentro, e lá, no caso, parece que o pai dele é presidente da Câmara, então tem isso, o pai do Átila é o presidente da Câmara de Mauá, Admir Giacomus. Aí agora eles querem, porque assim, um prefeito ele pode ficar 15 dias afastado do cargo. Como ele está preso há aproximadamente 40 dias, eles conseguiram mais 30 dias. Então, dia 22 vence esse prazo que ele teria para voltar para o exercício da função. Isso, a única possibilidade de mudar é mudar a lei orgânica do município, mas para isso exige o aval da Câmara Municipal. E aí o pai dele pensou em mudar a lei orgânica para poder o filho ficar mais tempo preso e continuar prefeito. Então é mais ou menos o caso do Lula, por exemplo. O caso do Lula, ele estava preso e estava continuando a receber todos os benefícios. Continuava com 8 assessores, com 2 carros oficiais, que é um valor gigantesco para a União, né? Ele chegou a gastar R$400 por mês não só com essas pessoas, mas também com o cartão corporativo dele. Isso todo mundo recebe, Dilma recebe, né? Mesmo tendo sido empichada, Collor recebe. Da taxa do lixo de Mauá, e aliás agradecendo mais uma vez a participação da Vanessa Bonfim, e até a título de informação, Carla, em São Caetano, além do prefeito e do vice, o atual representante ou superintendente do SAESA, que é o antigo DAI, que cuida da água e esgoto, o Rodrigo Toscano, também está citado na denúncia, foi denunciado pelo procurador, e lá tem uma situação muito semelhante à de Mauá, também envolvendo a taxa do lixo em São Caetano, inclusive com manifestação em protesto nessa semana. Em São Caetano, a taxa do lixo saiu da cobrança do IPTU, foi para junto da cobrança da conta de água, e o responsável hoje pelo departamento, o Rodrigo Toscano, era o tesoureiro da campanha do PSDB em 2016 e também tem a questão do lixo envolvida nesse cenário de São Caetano. Aí, ó, mais um problema, né? A gente agora roubar da taxa do lixo. Eu fico pensando como é que as pessoas se sentem, né? A gente não consegue se colocar no lugar delas, porque eu acho que a função cerebral deve funcionar bastante diferente, deve ser muito diferente a forma deles pensarem. Uma pessoa que chega a roubar merenda de criança é gente que tem que passar o resto da vida na cadeia.
Carla, um outro detalhe, nessa questão do afastamento, como é que seria esse pedido? Um cidadão pode fazer, um movimento pode fazer, como é que se dá isso na prática? Eu estava conversando com um advogado vindo para cá, a gente tem algumas formas de fazer. Eu achei que era uma ação civil pública, não sou advogada, né, Leandro? Então a gente tem, nosso advogado também chama Leandro Morhalen, um fofo. E ele está vendo lá, talvez seja um pedido direto mesmo, uma representação direta para o Ministério Público, assinada por mim, como uma pessoa, porque existem, inclusive, ações, essa do Lula de tirar, que a gente conseguiu tirar os 8 assessores dele, os 2 carros, depois, em segunda instância, eles conseguiram derrubar a liminar, foi uma ação popular, direta, de qualquer pessoa pode representar. Então, existem muitos fatos que as pessoas podem fazer, de repente, da sua casa, com um pouquinho de Google, né? Eu não sou advogada e comecei a estudar, li a denúncia e etc., e procurar um advogado ou tentar fazer algum tipo de denunciação popular. E também tem o Ministério Público Cidadão, que através do Ministério Público Cidadão você faz uma denúncia e você pede o que você quer. Mas você vai fazer, o movimento nas ruas vai fazer? Ou tem alguém em São Caetano que representa o movimento que vai No caso fazer? do impeachment, tem que ser um eleitor. Tem que ser um morador Tem de que São ser um Caetano. morador ou um vereador ou um eleitor. Como eu não sou eleitora e moradora de São Caetano, a gente provavelmente vai juntar várias pessoas. Uma delas, inclusive, foram os que perderam as eleições e já estão se juntando com associações, etc. Pessoas que estão se sentindo lesadas com relação à taxa do lixo, aquele pessoal da PAI. Então, todas as pessoas que estão sendo lesadas estão se juntando para montar um pedido de impeachment. Eu, nas ruas, vai apoiar esse pedido de impeachment. Agora, o impeachment, normalmente, você tem um proponente e apoiadores. Foi com o impeachment da Dilma. A Janaína entrou como proponente e o Nas Ruas entrou como apoiadora. Mais ou menos deve acontecer aqui. O Nas Ruas vai apoiar o pedido de impeachment aqui para que tenha mais repercussão, mais força. Né? É uma questão de pressão política mais do que jurídica. Né? Aliás, citar mais uma vez, como a gente faz sempre, o espaço está aberto. Antônio Silva, o pessoal, leve o recado ao prefeito Aurico, já fizemos isso via assessoria. Se o prefeito Aurico quiser se manifestar, aliás, seria importante se manifestar sobre o assunto, espaço está aberto. Vice-prefeito Beto Vidosky, aliás, quero agradecer, porque o Beto me atendeu, falou que no momento não iria se posicionar, até porque ele está aguardando o que vai acontecer na Justiça, mas disse que está à disposição para justamente no momento oportuno fazer a sua alegação, dar a sua explicação, e na própria página 6, entre as 28 páginas de denúncia, tem uma fala do Beto, dizendo que não conhecia ninguém da equipe contábil e financeira da campanha, que foi trazida junto com o Aurico, quando ele foi deferido e escolhido, registrado, homologado, candidato do PSDB à Prefeitura de São Caetano. Foi o momento em que o Rodrigo Toscano, então tesoureiro, foi apresentado do Aurico para o Beto, que à época era presidente municipal do PSDB, e aí, como mostra a produção, a nota da Prefeitura de São Caetano, que na verdade não é da Prefeitura, né? Foi um e-mail que veio endereçado pelo próprio Aurico, e quem assina o e-mail são os advogados do Aurico. Aliás, esse espaço está aberto a todos que quiserem se posicionar sobre isso. O Samuel Boss, Rodrigo Oliveira, a Luciana eu já citei, Diego Chus, Geraldo Gasparotto, obrigado, a Luciana Serena citei, Carlos Tavares, todo mundo se posicionando. E só para fechar aqui esse tema, antes da Carla falar também da questão da urna eletrônica, do voto impresso e tal, a Carla falou pelo movimento nas ruas, e o MBL também se posicionou sobre esse assunto envolvendo o Aurico, e o MBL vai fazer o pedido do impeachment sobre esse assunto. O Kim Kataguiri gravou um vídeo aqui para a gente falando sobre isso. Vamos ver como é que vai se posicionar o MBL. Boa noite, Kim Kataguiri. E a gente do MBL analisou a denúncia do Ministério Público, também analisamos a lei do impeachment, a lei orgânica do município, para saber se ele poderia sofrer impeachment por causa desses crimes. Para quem não sabe, é diferente um crime comum de um crime eleitoral e de um crime cometido dentro da administração. Não são todos os crimes pelos quais você pode pedir impeachment. Mas, no caso do prefeito, é possível pedir impeachment pelos crimes que ele cometeu, sim. Para vocês terem uma ideia, o Ministério Público pediu 30 anos de cadeia. O prefeito cometeu 31 crimes de falsidade ideológica, a denúncia tem diversas provas e, só para título de comparação, no homicídio a pena é de 6 a 20 anos, ou seja, se você matar alguém a pena máxima é de 20 anos, mas o prefeito cometeu tantos crimes no chamado concurso de crimes que acumulou aí uma pena de 30 anos pedida na denúncia do Ministério Público. Então, semana que vem, vamos entrar com um pedido de impeachment justamente com base no artigo
4, inciso 10º do decreto 201 de 67. O seu inciso 10º diz o seguinte: proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, e no caso dele, 31 crimes de falsidade ideológica e organização criminosa com certeza estão absolutamente incompatíveis com o cargo. Então, semana que vem, vamos estar junto com a MBL de São Caetano, entrando com o impeachment e lutando para que o prefeito caia sim e que, de fato, a gente tenha justiça aí no município de São Caetano. Então, bom, são os movimentos sociais se manifestando sobre esse assunto, agora o MBL, e aqui no estúdio conosco a Carla Zambelli, líder do movimento Nas Ruas, falando sobre o caso de São Caetano do Sul. E a gente respeitando aqui a opinião do Antônio Silva, Luciana Lucena, Tânia Souza, Iana Michaela, Luiz Fernando, obrigado a todos que estão nos acompanhando. E Carla, além disso, tem um movimento marcado para o início de agosto em relação ao voto impresso, uma discussão que tinha muita força, aí a Justiça colocou de lado. É possível ainda reverter isso para a eleição de outubro próximo? É possível sim, mas só com a força do povo. Eu até queria aproveitar para convidar o pessoal do MBL para poder apoiar essa manifestação, porque acontece o seguinte: o Movimento Nas Ruas luta contra a fraude da urna eletrônica desde que a gente nasceu. Né? Porque assim, eu trabalhei em auditoria a vida toda. Existe um princípio básico que é: se você não pode auditar, não é confiável. Se você não pode conferir, não dá para confiar. Se não existe uma forma de conferência dentro da urna eletrônica, e se a urna eletrônica ela é apurada às 7 chaves, o pessoal sentado dentro do TSE, né? E em 2014 isso ficou muito claro como aconteceu, de uma forma muito obscura. E no ano passado, a gente teve uma denúncia da própria Smartmatic nos Estados Unidos dizendo que pelo menos 1 milhão de votos foram fraudados na Smartmatic na Venezuela, no plebiscito. Tanto é que agora o voto lá foi em papel e foi super engraçado, porque tinha 10 vezes a cara do Maduro e mais os outros presidentes ali bem pequenininhos. A tua avaliação, Carlos, eu tenho ouvido isso de muita gente. O voto impresso, ele coíbe esse tipo de fraude ou de irregularidades que possam acontecer? O certo mesmo seria a urna eletrônica ser mantida e a gente acoplar uma impressão em que a impressora saia, a pessoa não pode mexer. Porque qual é o problema? E que foi ridículo o argumento do STF, da própria Raquel Dodge. É dizer que, de alguma maneira, pudesse haver um voto de cabresto. Poderia haver um voto de cabresto se a pessoa pudesse tirar o papel dali. Que é o que muita gente chegou a interpretar no começo. Teve gente que achou que fosse levar o voto para casa, ou fosse tirar o voto igual um ticket de cartão e a pessoa depositava na urna. Não existia manipulação. Aí o Alexandre de Moraes chegou a falar, não, mas pode acontecer de a impressora dar problema e aí o mesário ter que vir ajudar. Faça-me um favor, né? Que ia acontecer isso com tanta frequência, de uma forma tão estúpida, ao ponto de dizer que isso então vira inconstitucional. A nossa urna ela foi avaliada por quase todos os países do mundo e ninguém quis usar. Só usa quem? Venezuela, Brasil, acho que, se não me engano, acho que mais 1 ou 2 países no mundo, mas a Alemanha não usou, os Estados Unidos não usou. Tem gente que fala, mas é um retrocesso voltar para o papel. Não é um retrocesso, porque os países de primeiro mundo usam esse tipo de situação. E outra, o papel, a pessoa não leva para casa, então você evita o voto de cabresto. Isso é mais para você ter um local que você confirme aquilo que você acabou de digitar, mas você só visualiza, não manipula, como a Carla citou, para você ter a convicção que aquilo que você digitou foi concretizado ali. Isso, e aí ele picotaria, você daria um ok, ele picotaria e caia na urna. Eles disseram que isso era inconstitucional. Além disso, teve a questão também monetária, então 5% das urnas somente seriam acopladas ao voto impresso com um valor muito acima, acho que chegou a ser cotado em R$ 2.100, sendo que uma impressorinha dessa dá para comprar por R$ 200, R$ 300 se for um alto volume. Nós temos 600 mil urnas eletrônicas no país. Então, já que disseram que o voto impresso é inconstitucional, existe uma saída muito simples. Em todas as eleições, são impressas as cédulas, para o caso de acabar a luz na escola, de não ter como votar. No caso da impressora ter algum problema, né, da urna ter algum problema, então todas as zonas eleitorais já possuem, em todas as eleições anteriores, a cédula. Isso já está pronto, a gente já faz. Então faz só o seguinte, pega as urnas eletrônicas e joga no lixo. Ou então manda para a Venezuela para Maduro usar.
Agora, o voto ele pode voltar a ser feito no papel. E a apuração ela tem que ser feita num local aberto, com todos os partidos olhando. Mas diante dessa contagem regressiva, Carla, e da proximidade tão grande da eleição, como é que é possível mobilizar e sensibilizar a ponto de ter algo concreto, efetivo nesse sentido? Aí eu acho que só com pressão. Muita pressão popular. Por isso que a gente marcou para o dia 5/8, teve gente que achou que está muito longe. Na verdade, o que acontece? Uma manifestação para ter um vulto muito grande de pessoas, para realmente chamar a atenção da sociedade, a gente precisa de 2, 3 meses de antecedência. Essa daí a gente começou a chamar no começo desse mês só com 2 meses de antecedência. Então, a gente tem muito pouco tempo, tem uma Copa do Mundo no meio, férias escolares, vai ser a volta das férias escolares. Então, dia 5/8 é um dia que a pessoa tem que ir para casa, porque é mais do que a urna eletrônica, é mais do que o voto. É a cidadania, é a nossa democracia que está sendo colocada em dúvida. E aí algumas pessoas disseram assim, Carla, você está preocupada consigo mesmo porque você é pré-candidata. Olha só, não existe fraude, muito provavelmente não há indícios de fraude para deputado federal, deputado estadual e talvez senador. São os cargos de governador e presidente da República que se dão ao trabalho de colocarem vírus, né? Porque você pode implementar vírus, você pode fraudar lá, simplesmente anunciar um número diferente do que teve, porque você não tem como auditar, né? Então, você pode implantar antes os votos, você pode fazer o que você quiser. Então, na verdade, para mim, não importa se, né, para mim pessoalmente, né, não importaria estar com a urna eletrônica, mas nós não teremos um presidente da República, não teremos os nossos governadores de todos os estados, com certeza, com uma forma auditável, e a gente tem esse direito de saber se realmente quem a gente votou foi quem foi contemplado lá na urna. Se realmente condiz. Condiz com a verdade. Então, é simples, mas a gente precisa de força e precisa juntar todos os movimentos. A Joyce Hasselman já está falando sobre o 5/8, o pessoal do Bolsonaro, então Bia Kicis já está falando lá em Brasília, etc. Seria super importante os presidentes de direita se pronunciarem. Mas vai ter um ponto de concentração no dia 5? A gente está sempre marcando os mesmos locais do dia 13 de março de 2016, das grandes manifestações. Então, por exemplo, em São Paulo vai ser no MASP, às 15h. O Brasília provavelmente vai ser na frente do Congresso Nacional, normalmente Brasília é de manhã, então Rio de Janeiro normalmente é de manhã no posto 5. Então, a gente está marcando nos mesmos lugares que sempre houve manifestações. E qualquer cidadão que esteja nos escutando pode falar, eu quero então fazer em São Caetano, em Santo André, eu quero fazer aqui no ABC. Pode fazer também. O ideal, eu acho, seria juntar na Paulista, porque a Paulista, para São Paulo, tem um simbolismo. Tem um simbolismo de quantidade de pessoas. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente juntar todo mundo na Paulista para poder ganhar corpo à manifestação, sabe? Legal. Quero mandar um abraço aqui, Bia Casale, Valentim Carvalho, Tânia Souza, Cida Abraão, Joaquim Dantas, Vera Lúcia, Luciana eu citei, Neide Miranda, já vou perguntar, Luiz Fernando, a Iana eu citei, o Diógenes Batista falando de concentração. Diógenes, eu não sei se você fala a respeito do celular, é que como a prioridade aqui, a matéria-prima é a interação com vocês, eu fico sempre olhando no celular, que é justamente a participação. O que vocês aí em casa, na telinha, na telona assistem, é o que eu assisto aqui também e sigo aqui para ver qual é as principais dúvidas e questionamentos aí por parte dos internautas. Mário Ribeiro, obrigado. Luiz Lugão, obrigado. Felicinha Neri, tá certo, tem que falar corrupção em todo o ABC, perfeito. Vânia Turker, o Luiz eu já citei, o Ademar Amaral, obrigado. Vanessa eu também citei. A Tânia Souza falando nas ruas, MBL, vem para a rua, vamos todos às ruas pelo voto em cédula, o voto impresso. Aliás, é bom destacar também, porque tem gente achando que o voto impresso é voltar à época da cédula, que você marca um xizinho com caneta e põe na urna. Não é isso o voto impresso. O voto impresso não, o voto em cédula é. Então, assim, é a gente voltar lá atrás no xizinho mesmo. Porque isso já é feito todo ano. Então, quando a urna não funciona, o que acontece? Não dá tempo mais de colocar o voto impresso, Leandro, infelizmente. Não dá tempo. O de cédula, né? O impresso mesmo, dentro da urna eletrônica, que seria o correto, não tem mais tempo. Não tem tempo hábil, não tem dinheiro. A União está dizendo que não tem dinheiro. E está dizendo que não tem dinheiro porque gastou todo o dinheiro com biometria. Uma biometria que foi feita sem nenhum tipo de lei, sem nenhum tipo de aprovação. Não está em todos os lugares. Para que fazer biometria, gente? Basta você pegar cara crachá, leva a sua identidade,
Né? É tão óbvio isso. Você mostrar que você é você. Se a gente tivesse assim em Singapura, sabe, num país de primeiro mundo, em que não existe mais nenhum problema para se resolver, vamos gastar dinheiro onde? Está sobrando dinheiro. Ah, vamos fazer biometria na questão eleitoral. Aí tudo bem. Mas não, foram gastar uma fortuna para colocar a biometria em algo que não precisava. Bastava a pessoa levar o título de eleitor e um RG, carteira de motorista que tivesse foto. Documento Paulo Brador aqui. Estamos em Maringá nesse momento, pessoal do Paraná. Abraço a todos os paranaenses assistindo o programa. Muito boa pauta e necessária para uma São Caetano melhor. Também sou repórter de São Bernardo do Campo e curto vocês. Obrigado. Quem mais aqui? Eu vi gente, o pessoal de Mato Grosso do Sul também nos acompanhando. Legal. Um abraço a todos de Mato Grosso também nos acompanhando. A Bia Casalha de São Carlos, ela vai... São Carlos? Ela Bia, junto com obrigado, a Tânia, viu? Ela com a Tânia vão organizar lá a manifestação em São Carlos. Apesar de que também, se quiserem vir para São Paulo, estão convidados. Mas é mais difícil porque é mais longe mesmo. O Geraldo Gasparotto, repórter político do ABC, virou repórter policial. Infelizmente, e deixar claro, até o Carlos Carvalho aqui e a Júlia Micali já responderam no comentário, mas para a nossa audiência é importante. Pessoal, o espaço aqui está aberto para todos aqueles, quando a gente fala de São Caetano, porque como é um caso eleitoral, se a denúncia for acatada, se o prefeito vier a ser cassado, também o vice o é, por conta de ser uma questão eleitoral. Nesse caso, o presidente da Câmara assumiria, o professor Pio Mielo, e teria 90 dias para chamar uma nova eleição. Isso no extremo de tudo que foi pedido pela Procuradoria ser acatado. Isso acontecer esse ano, né? Isso acontecer esse ano. Aliás, até o ano que vem também, cara. O pessoal falou que... No caso de prefeitura, não... Isso, só o último ano, que aí, dependendo do período do último ano, que aí seria uma eleição indireta, até pelo fato da iminência da próxima eleição. Mas, e deixar claro para você que nos acompanha, todos os citados, absolutamente todos, prefeito Auríquio, vice Beto Vidoschi, os vereadores citados, o Irineu Vencigueri, Roberto Barbato, o superintendente do SAESA, Rodrigo Toscano, os candidatos que disputaram a eleição de 2016, Paulo Pinheiro, Fábio Palácio, Gilberto Costa, Lúcia Dalmas. Me perdoa aí se eu esqueci de mais alguém lá da Covid. A Lúcia falou que vai entrar com isso. De impeachment. Então, estamos à disposição. Aliás, uma informação, a Lúcia Dalmas falou que vai pedir... Ela falou vai fazer o pedido ela entrou em contato impeachment. conosco, a Lúcia e o André. O André Stable, que foi o vice da Lúcia em 2016. Ambos entraram em contato conosco e pediram apoio para poder entrar contra... Eles estão juntando associações, a PAI, Perfeito. Ó, Sara Jane, o Vadinho dos Esportes. Então, todos os candidatos a prefeito em São Caetano. Porque eu vi gente falando, vocês chamaram o Paulo Pinheiro? O espaço está aberto para todos. Se o Paulo Pinheiro vier aqui ou fizer um vídeo como o Fábio Palácio fez hoje, nós vamos colocar. Se o Auríquio vier aqui ou gravar um vídeo, nós vamos colocar. O espaço está aberto para todos de uma forma aqui que você que está em casa tire as suas conclusões a partir de tudo que aconteceu. Carlos, só me confirma, aquela denúncia que foi pedida já está postada, das 28 páginas? Então, o link que foi um pedido da Luciana já está na caixa de comentários para ver a íntegra da denúncia de 28 páginas que foi oferecida pela Procuradoria envolvendo a eleição em São Caetano, a chapa do PSDB. Carla, e rapidamente aqui, antes das considerações finais, pessoal aqui perguntando se... Primeiro, está afiliado a um partido político, cara? Tô sim. Na última entrevista que a gente fez, eu não estava ainda, né? Não estava, é verdade. Foi muito difícil fazer a escolha, porque para mim, principalmente para mim, que sempre critiquei todos os partidos, né? Eu fui convidada por 23, eu acho, partido 22, 23 partidos, e foi muito difícil escolher, porque hoje em dia não ter corrupção em um partido é muito complicado. Então, eu não queria, era muito difícil eu me comprometer. Mas, depois de muita escolha, muito tempo de escolha, me candidatei, me filiei ao PSL, que é o partido do Jair Bolsonaro, como presidente, principalmente pelo fato de que a Joyce Hasselmann, que é minha amiga, deve sair candidata também pelo mesmo partido. E a gente acabou formando uma basezinha. A Janaína Pascoal também se filiou ao PSL, e a ideia é a gente fazer uma chapa das pessoas que se identificam umas com as outras. Vai disputar a eleição desse ano? É pré-candidata? Eu sou pré-candidata a deputada federal, então, para quem estiver escutando a gente e quiser conhecer um pouco mais do trabalho, é só colocar Carla Zambelli aí no YouTube, no Facebook, que vocês vão conhecer o nosso trabalho de 7 anos de combate à corrupção.
E a intenção é assim, na verdade o que acontece, Leandro? Algumas pessoas me perguntaram, mas por que você vai se candidatar, né? Porque o que eu gosto mesmo de fazer é isso, de fazer o de fora, né? Eu não queria ser uma das 513, eu queria influenciar a 513. Mas eu acho que todas as questões que a gente precisa mudar no momento são através de mudança do sistema mesmo. Então, são a descentralização do Estado, diminuição do Estado, é você mudar o sistema, tirar privilégios, diminuir os privilégios dessa classe política, jurídica, de várias classes de servidores públicos que deveriam estar aqui para servir vocês e não para ser servido o poder. Perfeito. Então, vou sim, vamos ver, né? Vou me colocar à disposição. Janaína Pascoal uma vez falou assim para mim, Carla, por que você está tão assim, se você vai ou você não vai? Ela falou, faz o seguinte, se coloca à disposição. Se o público quiser, ele vai te aprovar. Se não quiser, não vai. E aí, se não for, você continua a fazer o que você achar melhor, né? E, Carla, também muita gente aqui questionando, como é que começou o Nas Ruas? Eu comentei um pouquinho, acho que na última entrevista com você. A primeira coisa que a gente viu foi o mensalão do DEM. Eu estava uma vez no carro e, na verdade, começou de um evento. A gente fez um evento em julho de 2011. O primeiro evento ia ser uma manifestação em 7 de setembro de 2011, a nova independência do Brasil. Porque a Jaqueline Roriz tinha sido, que é do DEM, que era o mensalão do DEM. Então, você vê que a gente não nasceu como algo anti-partido, anti-PT, alguma coisa assim. Nós queríamos que não só ela fosse cassada, como o voto fosse aberto. E foi algo que a gente demorou a conseguir, porque a gente começou isso em 2011, só conseguiu em 2013, Perfeito. Com o voto aberto parlamentar. Começou com algo simples, mas aí a gente começou a ver que não era só o voto aberto, era também impunidade. E também começou a ver que não era só... A ficha limpa não estava querendo ser aprovada nessa época, vocês não vão se lembrar talvez, mas a ficha limpa quase não foi aprovada. Porque havia um movimento dizendo que era inconstitucional, porque a pessoa, basta estar condenada em segunda instância para ser considerada culpada, ficha suja. Que naquela época era um absurdo, hoje já tem até a prisão em segunda instância. Então, foi algo que começou lá atrás com a ficha limpa, e agora tem a prisão em segunda instância. Mas tudo isso não pode ser um ativismo judicial do STF. Isso tem que estar na lei. Então, a gente precisa de uma Constituição que garanta a prisão em segunda instância, que garanta, dos 5.500 municípios que a gente tem no país, pouquíssimos municípios se mantêm. Verdade. Então, quando a gente faz dos 5.000 mais de 500, somente 500 se mantêm. 5.000 municípios são mantidos por 500. Então, existem 5.000 municípios que deveriam, na verdade, ser condomínios. Condomínios em que o prefeito recebesse um pequeno salário, uma ajuda de custo, que não tivesse esse monte de secretaria, que não tivesse esse monte de Câmara de vereadores, etc., que fosse uma organização de moradores, cidadãos, que trabalhassem voluntariamente para, uma vez a cada 15 dias, falar sobre alguma coisa. Porque 93% do trabalho... 93% do trabalho das câmaras de vereadores dessas pequenas cidades, de 5.000 cidades, são para votar dias comemorativos, datas comemorativas e nomes de rua. Então, assim, 93% dos projetos são para isso. 7% é que é algo importante. E aí, quando tem o impeachment em Mauá, por exemplo, 1 ou 2 vereadores acatam o impeachment. O restante não acata por quê? Porque eles sabem que não vai dar em nada, porque o cidadão está tranquilo, está de boa, né? Está de boa em casa. E as pessoas que realmente são as pessoas de bem, que não precisam do Estado para viver, elas estão ocupadas trabalhando, infelizmente. Bom, Carla Zambelli aqui conosco, do Movimento nas Ruas. Quero agradecer aqui a todos que estão interagindo conosco. Desculpa aqueles que a gente não conseguiu citar ou interagir. A Carla Zambelli também, na medida do possível, vai interagindo com o pessoal. Se tiver sugestão, crítico, dia a dia, pode mandar para a gente no Repórter Diário, pode mandar para mim, Leandro Amaral, para Carla Zambelli. Esse é o nosso exercício aqui da democracia. Tem o ponto, tem o contraponto, e sempre isso é importante, a informação com qualidade, para você que está em casa tirar as suas conclusões. Mais uma vez agradecendo a nossa enorme audiência aqui. Carla Zambelli, obrigado. Aliás, falou que você teve em Brasília hoje. Algum resultado, algum encaminhamento importante para anunciar para a gente? Olha, teve uma coisa que aconteceu em Brasília hoje que me decepcionou bastante. Ontem a gente viu alguns projetos lá. A Câmara está parada, tá? Ela está parada por 2 motivos. O primeiro motivo é que todos os deputados querem se reeleger, então eles estão usando toda a sua estrutura, os seus assessores e seus dinheiros para poderem se reeleger, além dos 1 bilhão e 700 milhões da reforma eleitoral que vai ser destinado para
para os partidos políticos. Eu não uso dinheiro, não uso e não usarei dinheiro público. Então, é uma coisa que eu sempre repudiei. Eu sou contra, eu acho que tem que ter R$0 para dinheiro público para partido político. Vai investir o próprio bolso. Quem puder me ajudar. Na verdade, o que vai mais acontecendo as pessoas estão ajudando voluntariamente. Então, quem puder me ajudar a pedir voto, a sair na rua comigo, a organizar um evento na sua cidade, eu vou. A gente está fazendo dessa forma, porque dinheiro público eu não quero. Mas os deputados estão usando o seu tempo, o tempo deles, que deveria ser seu, o dinheiro seu, os assessores que são seus também, para poderem fazer campanha antecipada. Então, nada está acontecendo em Brasília. Aí, hoje de manhã, eu fui lá e teve uma solenidade pró-Palestina, fazendo uma exaltação ao terrorismo para acabar o Estado de Israel. E aí a gente fez uma nota de repúdio ao presidente da Câmara e também ao deputado Evandro, do PSD, que gastou o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos recursos, a nossa segurança lá dentro, para poder fazer uma solenidade que tem, assim, com base de antissemitismo, né? E com crimes de ódio, porque estavam ali falando sobre a queda de um Estado que foi construído democraticamente, que é o Estado de Israel. José Carlos da Silva, aqui em Selvíria, vereador só troca nomes de ruas, Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos aí, lamentavelmente, por isso que é importante, né? A gente fala tanto. A gente começa a conversar, tem gente que não quer falar de política, mas a gente respeita quem não gosta de política, mas quero que saiba que será comandado e subordinado a todos aqueles que gostam. Se tem uma ferramenta que transforma a vida das pessoas e que não passa pela política, ela está tão bem guardada que ninguém até hoje descobriu. Você falou tão bem agora, Leandro. Eu posso pedir uma coisa? Deve. Pessoal, pelo amor de Deus, tem muita gente falando que não vai votar esse ano. Porque eu não confio na urna, não vou votar. Não deixe de ir votar, porque acontece o seguinte, quem depende do Estado e quem rouba, quem está te abusando do poder, esse cara não vai deixar de votar. As pessoas que se mantêm através do seu suado dinheirinho, essas pessoas não deixam de votar. Porque eles querem manter o establishment, eles querem manter o que está acontecendo. Então, a gente precisa justamente do voto das pessoas que estão conscientes, que estão agora aqui assistindo você, Leandro. E ainda que seja para votar contra mim, mas vá votar. Contra mim, que eu digo assim, contra o que eu penso. Perfeito. Tenha consciência em quem você vai votar. Você pode votar no PT, no PSOL, no PCdoB, não tem problema, mas assim, provavelmente esses daí, do PT, do PSOL, do PCdoB, os partidos mais comunistas, etc., que dependem do Estado, do seu dinheiro, do seu trabalho para poder sobreviver, esses caras não deixam de votar. Então, exerça a sua cidadania, porque o voto não é uma obrigação. Não é um dever, é um direito. É um direito que você tem que exercer. E o Odair Canovas está relembrando aqui a denúncia que o vereador César Oliva fez na tribuna na sessão da última terça em São Caetano, dizendo o seguinte: boa noite, Leandro. A Daniele, esposa do dono da Globo Contábil, ganhou o contrato da Zona Azul em São Caetano 6 meses após a doação de R$300 mil de seu marido. Não se caracteriza a corrupção? Isso também deve ser investigado. Não, é sensacional esse dado, porque eu não tinha, e ele pode ser um dado específico para novos fatos durante durante o mandato. Verdade. Porque se o processo de impeachment ele não pode ser utilizado de coisas anteriores ao mandato, isso é mais uma coisa que ele fez que, de uma certa forma, é uma quebra de decoro. Muito bom, pessoal. Tem muito assunto aqui, mas o relógio é implacável. A Carla oportunamente vai voltar aqui, também vai seguir interagindo, faz transmissões frequentes nas redes sociais. O intuito é cada vez mais discutir e debater a política, independentemente da sua preferência partidária, da sua simpatia. A gente costuma dizer que somos apartidários, no caso, enquanto veículo de comunicação, mas não somos apolíticos. Temos e devemos discutir a política, além do mais, em ano eleitoral. Carla, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. Fica à vontade para suas considerações finais. Primeiro, agradecer você, Leandro, de sempre o carinho que vocês têm com a gente, de poder abrir o espaço. E aqui o espaço é democrático. A gente já viu várias pessoas virem aqui de várias nuances da política. Está aberto o espaço para quem... Eu acho que o pessoal que está sendo denunciado aí não vai vir, não. Se eu pudesse apostar, eu diria que não viria. Porque na hora que a coisa ferve mesmo, eles querem se esconder nas suas tocas, infelizmente. Sabe por quê? Porque a gente tem memória curta. Daqui a 5, 6, 10 dias, está todo mundo esquecendo isso. Quando explode, todo mundo sabe. Mas daqui a pouco está todo mundo esquecendo. O que eu peço para você não se esqueça. Não deixe sua memória falhar. Anota aí no seu caderninho preto quem está fazendo as coisas erradas, para que em outubro você possa votar direito e vamos renovar.
Legal, obrigado pessoal, mais uma vez Júlia Micali, o Bruno Coelho, o Carlos Carvalho, Elaine Granconato, a Maria do Socorro, o time liderado aí pelo nosso capitão Ayrton Rezende. Lembrando, amanhã páginas impressas do Repórter Diário. Você que acompanha todos os dias, você que acompanha diariamente as nossas páginas virtuais, o site do Repórter Diário, o Facebook, todas as noites aqui o RDTV. Às sextas-feiras também você acompanha as nossas páginas aí impressas nas ruas e avenidas do ABC com os destaques importantes e ainda mais detalhes de tudo isso que a gente trouxe aqui. Obrigado mais uma vez a toda a equipe do Repórter Diário, a você que curte, comenta, compartilha o dia a dia de São Caetano. Pessoal, obrigado, espaço aberto e até amanhã, se Deus quiser.